pessoal, estamos retomando aqui nossos estudos sobre cálculo algébrico e nessa aula iniciaremos uma sequência de aulas para estudar aqui o tema fatoração. E nessa aula a gente vai ver dois métodos específicos para a gente fatorar aí uma expressão algébrica, né? São eles fator comum em evidência e agrupamento. Bom, antes de começar a falar especificamente dos métodos aí que a gente vai aprender nessas aulas, queria lembrar uma coisa muito importante. O que significa fatoração? Fatorar significa transformar em multiplicação. Ali aplicado ao campo aritmético, né, a gente sabe que fatorar o número 20, por exemplo, é escrevê-lo como uma multiplicação ainda de números primos, né? Então, por exemplo, o número 20 fatorado vai resultar em 2 ao quadrado vezes 5, né? Então tá aqui, eu escrevi um número na forma de uma multiplicação de números primos, ou seja, eu fatorei esse número, tá bem? Só que agora a gente vai ver esse termo aplicado a expressões algébricas. Na verdade, a gente vai lembrar um pouquinho porque a gente viu um pouquinho disso no ano passado. Em todo caso, a gente vai retomar aqui, tá bom? Aplicado ao cálculo algébrico aqui, eu vou destacar aqui com vocês a importância da fatoração por dois motivos. O primeiro desses motivos é simplificar expressões. Então aqui, para simplificar uma fração algébrica, por exemplo, né, como está destacado aqui em vermelho, a gente pode lançar a mão aí da fatoração. Eu vou observar aí o numerador. Eu vejo aí que ambos os termos aqui do numerador podem ser vistos como uma multiplicação com um fator 2. Aqui eu posso ver como 2 vezes x e 2 vezes 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes x mais 2 vezes 2. O denominador é o mesmo que 5 vezes x mais 5 vezes 2. Olha, eu tenho aqui um fator comum aqui no numerador aos dois termos da expressão do numerador. Então, eu vou colocar esse fator em evidência. Aqui eu vou colocar 2 que multiplica o que sobra, né? X mais 2. E no denominador eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho aí o fator 5 em todos os termos aí da minha expressão do denominador. Então, é isso vai ficar 5 que multiplica x mais 5 que multiplica 2. Como esse 5 que multiplica já está em evidência, aqui eu só coloco 2. Observe que se a gente fizer a distributiva, aqui eu não vou fazer, evidentemente, mas se a gente fizer a distributiva, a gente volta para a expressão original, né? Vai ficar 2x mais 4 e embaixo 5x mais 10. Ou seja, a expressão ela é equivalente, né? Ela vale a mesma coisa aí que a primeira. Só estou reescrevendo essa expressão. Por que eu reescrevi ela dessa maneira? Porque desse modo eu consigo simplificá-la, né? Estou multiplicando e dividindo por x mais 2. Então posso simplificar isso daqui, né? Lembra, eu só posso simplificar quando eu tenho multiplicação no numerador e denominador pelo mesmo termo. O que restou para a gente foi apenas 2/5. Ou seja, a gente partiu de uma expressão um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais chata, conseguimos aí simplificá-la até chegar a 2/5. Né? Uma expressão mais simples do que a original. Além disso, a gente pode usar a fatoração para resolver algumas equações. Por exemplo, uma equação desse tipo aqui, que a gente nem chegou a estudar ainda como os métodos de resolver equação de segundo grau. Mas dá para resolver uma equação desse tipo usando só o que a gente já sabe, né? Vamos reescrever aqui essa igualdade. Isso aqui não é o mesmo que y ao quadrado é y vezes y. Aí mais 5 vezes y. Eu tenho aqui, ficou bem feio esse y, vou arrumar aqui. Eu tenho aqui, olha, uma expressão algébrica aqui, né, uma soma de dois termos, onde os dois termos estão multiplicados por y. Então, eu posso colocar esse elemento y em evidência. Só para retomar a expressão completa, né, a equação completa era isso daqui igual a zero. Beleza. Então, vou colocar agora sim, vou colocar em evidência esse fator y, que é comum aos dois termos. Então, tenho aí y que multiplica y mais 5. Isso aqui igual a zero.
Quando tem uma multiplicação de dois termos e o produto é zero, isso quer dizer que um dos termos deve ser zero. Então eu tenho aqui em dois casos. Eu tenho que ou y é igual a zero, ou y mais 5 deve ser igual a zero. Porque sempre que eu tenho uma multiplicação de dois números aí, de dois termos reais aí, resultando em zero, quer dizer que um dos fatores é zero. Tá? Então eu tenho aqui y é igual a zero ou y mais 5 é igual a zero. Se y é igual a zero, está pronto. Isso daqui já é uma resposta para a minha equação. Se eu substituir y por zero aqui, a minha igualdade vai ser válida, então eu tenho aí uma raiz dessa equação. Por outro lado, eu posso ter que y mais 5 é igual a zero. Daqui a gente conclui, né? Se eu subtrair 5 dos dois lados, no primeiro membro, aí na parte da esquerda do sinal de igualdade, eu só vou ter y, e aí 0 menos 5 é igual a menos 5. Então, o meu outro resultado possível é y igual a menos 5. Ou seja, a gente é capaz de resolver equações desse tipo usando a fatoração. Tá bem? Equações desse tipo são chamadas de equação de segundo grau, com uma peculiaridade aí, tá? Então, assim, é um tipo de equação de segundo grau. A gente consegue resolver equações usando a fatoração. Então, tá aí a sua importância algébrica, né? Então, vamos aqui nos ater ao objeto da aula, que são os métodos da fatoração que a gente vai ver hoje, o fator comum em evidência e, mais adiante, o agrupamento, né? Então, aqui, métodos de fatoração, fator comum em evidência. Quando a gente vai poder usar esse método? Se todos os termos de um polinômio tiverem um fator comum, podemos colocá-lo, né, colocar esse fator em evidência. Aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente avaliar. Então aqui eu tenho x vezes y mais x vezes z. O fator x está nas duas parcelas, eu posso colocar em evidência. Então isso aqui vai ficar x que multiplica y mais z. Pronto, fatoramos aí essa expressão. Tá? A expressão, deixa eu colocar em outra cor aqui o nosso resultado. Por exemplo, ou no caso abaixo, aí temos 12 vezes A menos 18 vezes B. Então, com o tempo a gente vai ganhando aí alguma habilidade de perceber qual que é o fator comum às duas parcelas aí das somas algébricas que aparecem. Então eu sei que o 12 é múltiplo de 6, o 18 é múltiplo de 6, né? Porque 12 é 6 vezes 2 e 18 é 6 vezes 3. Então aqui eu tenho o fator 6 em comum, né? Então aqui vai ficar 6 que multiplica 2A menos 3B. Se fizermos a distributiva, a gente volta para a expressão original. Mas o que queríamos era fatorar. Transformamos aqui uma soma desse lado e um produto desse lado. Tá bem? E aí outras expressões também aí, como por exemplo x² mais 5x ao cubo menos 6x. Então aqui, olha, todas essas parcelas, elas têm o fator x, né? Então aqui eu posso colocar o fator x em evidência. Aí eu vou multiplicar esse x por quanto para virar x²? Por x ao cubo. Aí mais. Eu vou multiplicar esse fator x por quanto para virar 5x ao cubo? Por 5x ao quadrado. Eu vou multiplicar por quanto esse fator x aqui para ele virar menos 6x? Vou multiplicar por menos 6. Então daí eu tenho a expressão fatorada. Aqui eu tinha uma soma algébrica e agora eu tenho isso daqui na forma de uma multiplicação. Então fatoramos essa expressão. Tá? Então a ideia do fator comum em evidência é muito simples. Se todas as parcelas de uma soma algébrica contiverem um determinado termo em comum, podemos colocá-lo em evidência. Tá? Aí, o último caso da nossa aula de hoje é a fatoração por agrupamento, né? Por que tem esse nome por agrupamento? Porque a gente vai fazer essa fatoração
Em alguns casos, em pequenos grupos. Não dá para colocar tudo em evidência de uma vez só, em um passo só. Mas à medida que a gente fatora algumas expressões, a gente vê que dá para continuar fatorando e terminar com o que era uma soma algébrica num produto só. Tá? Não é sempre que isso acontece, mas a gente tem que estar atento se quando a gente fatora, dá para continuar fatorando e finalizar com um produto. Tá? Então aqui, olha só, vamos observar aqui, ó. Esses dois termos aqui, dessa primeira soma algébrica que aparece, tem o fator A. Então eu vou colocar o fator A em evidência. Então aqui, essa partinha aqui, vai ficar A que multiplica x mais y. Olhando agora essa segunda parte aqui, os dois termos têm o fator B. Deixa eu voltar, que essa caneta aqui ela não é tão transparente. Deixa eu ver se isso daqui fica melhor. Ó, fator B e fator B. Então vou colocar em evidência também. Então, mais B que multiplica x mais y. Se a gente fizer a distributiva aqui, sempre é bom ter isso em vista. A gente volta para esse termo aqui. Tá? Agora, a gente não fatorou toda a expressão. E se a gente observar bem, a gente tem aqui ainda um fator comum nessa soma desses dois termos aqui. Estou somando esses dois termos, eu tenho um fator comum ainda a esses dois termos. Então, vou colocá-lo em evidência. Então, o que eu tenho em comum? O x mais y. X mais y, que multiplica, por um lado esse termo multiplica o fator A, e por outro lado ele multiplica o B. Então, a gente pode sair de uma expressão desse tipo aqui e chegar aqui. A gente fatorou aí em duas etapas, né? Em dois grupos. Então, por isso que a gente chama isso de fatoração por agrupamento. Então, aqui, olha, desses dois termos, eu tenho o fator 3 nessas duas parcelas. Então, vai ficar 3 que multiplica x mais y, né? Porque se não é um fator comum, posso colocar em evidência. Nessas duas parcelas aqui, eu tenho o fator menos 2 em comum. Então, vou colocá-lo em evidência. Então, vai ficar menos 2 que multiplica, né? Menos 2 vezes quanto dá menos 2x? Vezes x. E menos 2 vezes quanto resulta em menos 2y? Vezes y. Então, aqui vai entrar mais y. Tá bem? Esse passo aqui é sutil. Por isso que eu preferi fazê-lo dessa maneira. Tá? Então, aqui, continuando do mesmo modo, nesses dois termos aqui, eu tenho o fator x mais y ainda. Então, eu posso colocar esse fator x mais y em evidência. Então, aqui vai ficar x mais y, que multiplica... Olha só, por quanto eu multiplico x mais y para resultar em 3 vezes x mais y? Por 3, né? E aí, por quanto eu multiplico x mais y para resultar em menos 2 que multiplica x mais y? Por menos 2. Então, aqui, a gente tem aí x mais y que multiplica... Na verdade, x mais y que multiplica 1, né? Tá bem? Claro, a gente poderia ter observado isso antes fazendo 3x menos 2x e 3y menos 2y. Mas como a gente está observando aqui a fatoração, então a gente fez esse passo a passo para ver como aplicar a fatoração por agrupamento. E aí, por último, o último caso é a fatoração aí de a² mais ab menos a menos b. Esses dois termos têm o fator a, então vou colocá-lo em evidência. Eu tenho a que multiplica a vezes quanto dá ao²? A vezes a, né? A vezes quanto dá a vezes b? Aqui eu tenho que somar b. E aí aqui eu vou fazer um passinho aqui, só para enxergar esse termo aqui, menos a e menos b, como sendo a vezes menos 1 mais b vezes menos 1. Estou escrevendo o termo menos b como menos 1 vezes b. E aí vai ficar, acho que mais claro. Então eu posso colocar aqui mais
A vezes menos 1 mais B vezes menos 1. Agora, observando aqui, a gente tem esse termo menos 1 aqui comum a essa parte aqui da nossa expressão. Então, eu vou colocá-lo em evidência. Então, vai ficar... Vou copiar a parte que já está fatorada ali, aquela primeira parte, né? A que multiplica A mais B. E aí, essa segunda parte, eu vou colocar esse menos 1 em evidência. Então, vai ficar menos 1 que multiplica novamente A mais B. Né? Porque menos 1 vezes A vai dar menos A. E menos 1 vezes B vai dar menos B, que é o que a gente tinha. E agora, é só observar que a gente tem aqui nessa última expressão, aqui nessa última soma algébrica de dois termos. Estou somando algebricamente esse termo e esse termo. Né? E aí eu tenho um fator comum em evidência, um fator comum aqui. Então eu posso colocar em evidência. Então vai ficar aqui A mais B, que é o fator comum em evidência, que multiplica A para dar esse termo aqui, menos 1 para dar esse termo aqui. Tá bem? Então aí fatoramos essa nossa última expressão. Bom, pessoal, esse tema aqui ele exige muito treino, então a gente vai se deparar inicialmente com exercícios um pouco cansativos, aparentemente meio sem sentido, mas como eu tentei mostrar para vocês no começo da aula, esse é um tema que vai ajudar a gente a resolver a ganhar tempo em diversos probleminhas aí que a gente vai enfrentar daqui para frente na matemática, tá bom? Então, estudem aí com paciência. E para encerrar a aula, vou marcar aqui aquele nosso check no conteúdo que foi visto. Se você gostou desse vídeo, considere aí deixar um curtir. E se foi interessante para você, pode ser interessante para algum outro colega, então compartilhe também esse vídeo com seus colegas. Por hoje é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima aula.